Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Seguindo, então. Semana passada... Desculpa interromper rapidinho. Não, tem alguns colegas que estão com dificuldade de entrar no aula para pegar o link. Eu tenho, inclusive, tinha esquecido de gravar o link aqui da sua aula, eu pedi pro Renan passar para mim, mas é por causa da lentidão no aula, tá? Então tem alguns aí que... Enfim. Vocês não estão lá no Telegram? No Telegram, o Renan me passou o link. Aí eu entrei, mas eu tô dizendo que alguns colegas pode demorar, provavelmente, porque estão rateando com o link lá, esperando a aula abrir para poder clicar e pegar o link oficial, entendeu? Acho que é isso. Porque quem cadastrou o e-mail lá, que nem o Renan, o Juan botou agora ali, recebeu o link por e-mail e vai aparecer na agenda, entendeu? Eu cadastrei. O senhor diz naquele questionário que o senhor colocou na aula passada, não foi isso? Só botar o nome completo e o e-mail, né? Isso. Porque aí aparece na agenda, né? Eu crio uma reunião que ela é recorrente e todos os participantes que botaram o e-mail lá, eles são notificados. Aí vocês abrem a agenda lá e vai ter a hora da aula. Não precisa nem entrar no aula, né? Só... E quem tiver com a conta sincronizada no telefone celular, até já avisa 10 minutos antes. Ó, aula. Bom, vamos lá então. Já está até o dia 5 de julho, eu acho. Não, 15, 5 de julho são as orientações. Mas é a semana do dia 15, né? É a nossa última semana de aula. Tá? Então, todo o calendário ele já está lançado lá no aula. Tá? Eventualmente, a gente vai ter feriado aí que vai estar marcado, mas aí vocês sabem que é feriado de acordo com o calendário acadêmico. Tá? Na verdade, feriado todo mundo sabe, né? Quando é que vai ser. Ninguém tem dúvida nenhuma. Com certeza. Mas esse ano tá fraco de feriado. Tem Páscoa, Tiradentes e acabou. Não, tem finados também. Não, daí é semestre que vem, daí já não tô mais... A gente tá falando do outro semestre. O finados é junho, cara. Não, finados é agosto. 2 de agosto. Não, 2 de novembro, quer dizer. Não, 2 de novembro. Corpus Christi é junho, né? E o cara já não tava nem na Ubra, já. Tem Corpus Christi, tem Corpus Christi em junho. Corpus Christi. Esse vai cair bem na nossa aula. Mas olha, é o único também. É o único que vai cair na nossa aula. Vocês têm que estudar, não tem que ficar curtindo feriado, não. É que o cara é tão estudado aí, tá cheio de livro, que daí não precisa mesmo. Então tá, vamos lá, pessoal, vamos seguir então a nossa aula. Hoje nós vamos então começar a falar de governança de TI efetivamente. A gente na aula passada falou a respeito de vários aspectos, né? Foi mais uma aula introdutória para ter uma visão geral. Hoje a gente vai começar então a falar da parte de governança de TI efetivamente efetiva. Tá? Quais são os fatores motivadores da implantação da governança de TI? Para que eu preciso, por que eu preciso de governança de TI? Né? Primeiro, né, é a integração tecnológica. Então, eu preciso que toda a minha empresa ela seja integrada, ela funcione de maneira integrada com o uso da TI, com o uso da tecnologia. Né? Então, seja na área administrativa, seja na área operacional, nas áreas de negócios, né? Então, eu preciso ter um sistema, um mecanismo que me apoie em fazer com que a minha empresa funcione integrada. Segurança da informação. Então, com o uso das ferramentas de governança, a gente consegue dar a importância, né, que a gente consegue gerenciar a segurança da informação, vendo quais são os fatores críticos em aspectos de segurança e quais são os procedimentos, os processos que eu preciso me atentar e como proceder
para que eu não tenha nenhum tipo de incidente, para que eu não coloque em risco as minhas informações, tanto próprias quanto de terceiros. Tá? O que está acontecendo aqui? Meu monitor está piscando. Vamos lá. Eu, hein? Deu um bug maluco aqui. Depois, dependência do negócio em relação à TI. Então, hoje, todo o negócio ele depende da TI. Alguns mais fortemente, outros nem tanto. Né? Então, se a gente for pensar hoje, as redes varejistas, elas têm uma dependência da TI enorme em toda a cadeia. Né? Desde a compra, né? Desde do gerenciamento, da pré-compra, da aquisição dos fornecedores, né? O gerenciamento de estoque, todo o processo de venda, todo o processo de faturamento e logística. Então, quem compra aí pela Amazon, pelo Magazine Luiza, pela Americanas, né, toda a turma do Business to Web, da B2W, a gente vê que são negócios que dependem fortemente da TI. Tá? Então, se eu não tiver uma política de governança bem estabelecida, se eu não me utilizar das ferramentas de governança, eu tenho um problema grave. Outra também, que eu preciso me adequar a marcos regulatórios, legislação e normatização, né, e algumas regulamentações que são inerentes a entidades de classe, enfim. Então, a utilização das ferramentas de TI, ela me apoia a eu conseguir me organizar, né, organizar a empresa, organizar os meus processos, organizar as ações das pessoas de forma que eu esteja aderente àqueles marcos de regulação, certo? Outra também da governança de TI são os ambientes de negócio mais diversificados que a gente tem, né, e bastante complexos. Então, a partir do momento que eu tenho ferramentas de TI para apoiar o meu negócio, eu consigo ter uma gestão mais ordenada, ter uma gestão mais efetiva de todos os aspectos do negócio. E outra coisa também que é uma visão estratégica da TI como prestadora de serviço. Então, a TI, hoje, ela é uma prestadora de serviço. Qualquer ambiente de TI, ambiente da gestão de TI, ele é um prestador de serviço, seja interno ou externo, tá certo? Então, vamos lá, vamos pensar, qualquer empresa que tenha um departamento de TI, por menor que seja um índio e um estagiário, eles são prestadores de serviço internos. Por quê? Porque todas as demandas que vierem da área de TI, tá, para suporte ao negócio, para a operação do negócio, para a continuidade do negócio, serão serviços prestados por esses caras, tá bem? Por isso que a gente defende muito essa cultura da utilização das boas práticas como um ITIL, entendeu? Porque eu estruturo, então, um CS Desk, eu estruturo, então, um setor de atendimento de TI, de prestação de serviço de TI, com fluxos bem definidos, com a utilização de ferramentas de apoio, e aí, quando alguém lá na sua empresa, né, você levantar o telefone e falar assim, estou com um problema aqui na ativação do Office, e o cara perguntar, já abriu o ticket? Não fiquem bravos com eles, entendeu? Justamente por quê? Porque, primeiro, a partir do momento que você abre o ticket, você está fazendo uma solicitação de serviço. Essa solicitação de serviço, ela pode ter uma série de desdobramentos, e precisa-se também do registro desse serviço para que o pessoal da TI também justifique a sua existência. Fala, olha, a gente está atendendo isso, isso e isso. Então, eu preciso ter métricas de atendimento, eu preciso ter registro de atendimento, por quê? Porque o gestor, ele enterra um monte de dinheiro na TI, daqui a pouco fala assim,
Os caras não fazem nada mesmo. Como não? Olha a quantidade de ticket atendido aqui. Tá? Então, isso aqui são serviços prestados de forma interna ou, às vezes, até de forma externa. Tá? Então, todos esses fatores, eles são motivadores da necessidade de uma governança de TI, da implementação da governança de TI, usando as técnicas e métodos que a gente conhece. O que é a governança de TI? A governança de TI é um negócio meio difícil de explicar. Não tem uma definição limitada. Eu não tenho como dizer assim, a governança de TI é uma caixinha branca com bolinhas vermelhas, certo? Ponto. E ela pode ser aberta pela lateral, ou por cima, ou por baixo. Não existe uma definição. Existem algumas definições que elas dão entendimento do que é a governança de TI. A primeira, né, é a atividade de responsabilidade da alta administração para liderar e estruturar organizacionalmente a empresa e processos para garantir que a TI da empresa sustenta e estenda as estratégias e os objetivos da organização. Tá? O que vocês entendem com essa frase aqui? Essa é daquelas frases com altíssima densidade como é? Me falhou a memória agora. O volume de informação agregada aqui é bastante grande. Tá? O que vocês entendem por isso? Diz aí. Estão vivos aí? Eu tenho um TCC para fazer, eu estou fazendo ele. Uhum. Nesse momento? Neste momento, sim, mas a pergunta seria qual? Perguntei qual é o entendimento de vocês desta frase aqui, atividade de responsabilidade da alta administração para liderar e estruturar organizacionalmente a empresa e processos para garantir que a TI da empresa sustente e estenda as estratégias e os objetivos da organização. O que vocês entendem com isso aqui? Eu entendo que o governante de TI, ele não vai meter a mão lá para passar cabo e que ele vai definir o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito com base no que a TI, a TI vai estar meio que subordinada ao objetivo da empresa. Tá, já é uma boa, é um bom resumo, né? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês? A governança de TI, ela é uma atividade de responsabilidade de quem? Do gestor de TI? Não. Da alta administração? Sim, senhor. A governança em TI, ela tem que começar de cima para baixo, certo? Então, a alta gestão, ela tem que estar sensibilizada, botar na cabeça que sim, ela precisa se organizar para que a TI ela seja uma ferramenta de suporte ao funcionamento, ao negócio da empresa. Então, quer dizer que o dono da empresa tem que saber o que está acontecendo na TI para dar o melhor desempenho. Claro que ele não precisa saber de detalhes, mas ele precisa... Ele não precisa saber o técnico, mas ele tem que saber, tá com problema em tal servidor, se precisar de recurso, eu vou te pedir. Claro. O Matheus colocou um negócio aí que é interessante. Quanto melhor a TI, melhor a empresa. Não vou dizer melhor a empresa, mas melhor a maneira com que a empresa ela gerencia o seu negócio. Né? Então, isso aí. Então, isso é um ponto muito... É um ponto bem complicado. Por quê? A gente sabe que, na nossa experiência aí, que a gente vê as empresas no dia a dia, nem sempre existe esse entendimento de que, às vezes, o cara falou assim, não quero saber, compra aí o que tiver que comprar e deu. Não é assim. A alta gestão, a alta direção, ela precisa saber, sim, né,
Ó, quanto melhor o gestor, melhor a TI, consequentemente, melhor a empresa. Vamos dizer que há controvérsias, mas sim, a gente pode estabelecer isso, né? Por quê? A alta gestão, ela tem que saber como é que a TI vai apoiar o negócio, quais são as ferramentas que se tem para utilizar e qual é o retorno que essas ferramentas vão dar, entendeu? É tudo uma questão de administração de investimento. Cara, se eu vou botar dinheiro na TI, eu quero saber o que a TI vai me dar de retorno. E isso eu não preciso entrar no detalhe técnico, mas eu preciso saber se o meu investimento, ele vale o meu retorno. Simples. Né? E outra, a alta administração, ela tem que liderar, estruturar organizacionalmente a empresa e processos para garantir que a TI, 3 pontinhos. Então, quem tem que empurrar a implementação de uma governança de TI, quem tem que ser o entusiasta da TI, tem que ser a alta gestão. Senão, não vai para lugar nenhum. Tem que vir de cima para baixo. E outra, a alta gestão, as pessoas envolvidas na alta gestão, elas precisam estruturar organizacionalmente a empresa e processos. Então, a empresa ela tem que se organizar de forma que a TI possa suportar as operações da empresa. É muito comum vocês verem assim, minha empresa está uma zona, eu vou comprar um ERP. A gente já conversou, não sei se foi nessa disciplina ou foi na de gestão de risco. Vou comprar um ERP para resolver os problemas. Ledo engano. Você vai descobrir que vai ser a maior rasgação de dinheiro da face da Terra. Por quê? Porque a gestão, ela precisa estruturar a empresa e os seus processos, então eu tenho que saber quem é responsável pelo quê e como é que as coisas acontecem, como é que são os fluxos de trabalho, para que eu possa efetivamente me aproveitar da TI. Tá? Não adianta eu querer implantar um ERP, por exemplo, sem saber quem é responsável pelo quê, sem ter um fluxo de processo, sem saber quem é que faz a compra, quem é que recebe o material, entendeu? Quem é que autoriza faturamento, quem é que é responsável por logística, né? Isso. E também ter a ciência se esse ERP vai atender todas as áreas da empresa, né? Não somente uma ou outra, sim todas, que aí tu, além de economizar, tu consegue administrar de uma forma geral, né? Claro, e é toda a empresa que ela tem um alto nível de informatização nesses processos, ela acaba sendo uma empresa mais enxuta, com processos mais definidos. Aí você vai ver, no RH tem 3 pessoas, entendeu? Por quê? Porque na parte de logística tem 5. Por quê? Porque não precisa. Você tem tudo muito bem, todos os processos muito bem desenhados, entendeu? Você nem precisaria de tanta gente. Tudo isso é suportado por uma TI madura. Tá? Então, começa de cima para baixo. Não adianta pensar em governança de TI se não iniciar dentro do gabinete lá da direção. Tá? Para garantir que a TI da empresa sustenta e estenda as estratégias e objetivos da organização. Então, eu estou dizendo o seguinte, a partir do momento que a alta administração, ela estrutura a organização da empresa e os processos, eu consigo fazer com que a TI, ela seja uma automação do plano de ação da empresa, né? E das estratégias e dos objetivos da organização. Então, se o objetivo vamos lá, eu gosto muito de falar do Magazine Luiza, porque a gente tem como benchmark, né, na parte de comércio eletrônico, e eles têm uma TI bastante madura, tá certo? Magazine Luiza, tá, eu tenho um monte de loja. Aí veio a pandemia, não pode abrir a loja. Você acha que a dona Luiza Trajano ficou tão preocupada assim?
Não, se ela precisar, ela fecha todas as lojas, tá certo? Ela não precisa demitir ninguém, ou se precisar demitir muito pouca gente, porque ela realoca, transforma uma boa parte dessas lojas em centros de logística e vai vender tudo pela internet, entendeu? E ainda consegue, ó, jogar o preço lá embaixo. Por quê? Porque aí já não tem mais o custo operacional de manter loja alugada em shopping, né? Manter estoque, né? Perda por desvio em loja, não tem mais. Então, o custo operacional chega a diminuir se ela investir bastante nisso. Então, o que a TI fez? Ela estendeu a estratégia e o objetivo da organização. O objetivo da organização é comércio varejista, né? A estratégia é estar presente em todo o território nacional. Tá? Exatamente, Juan. Teve pandemia, com a pandemia, a própria Colombo fechou um monte de loja e continua aqui, assim, ó, no comércio eletrônico, com uma vantagem, né? Na região metropolitana, eles entregam do dia para o outro. Ficou muito mais fácil, eu não preciso mais ir na loja da Colombo. Eu entro no site da Colombo, quando começou a pandemia, eu comprei uma TV. Eu comprei uma TV nova porque sabia que ia ficar socado dentro de casa. Então, eu comprei às 10 da noite de um dia, às 11 da manhã eles me entregaram, no dia seguinte. Tá? A própria Americanas, né, tem produtos que entregam em até 3 horas. Isso, principalmente produto que eles já têm na loja, né? Aí eles fazem só a parte logística. Tá? Eu tenho uma loja Americanas aqui, não muito longe de casa, né? Dá para ir a pé, leva meia hora eu estou ali. Eu já cansei de comprar coisa, às vezes que a minha esposa pediu e tal, compro pelo site. No site e retira na loja. Exatamente, e vou retirar depois. Compro antes de sair, aí meio-dia, às vezes tem que... vai no mercado, tem que levar um documento ali, já paro e já pego. Né? Então, vocês veem a importância da TI, principalmente nessas condições. Né? Tem aquela piadinha que circulou aí no WhatsApp, né? Ainda bem que a pandemia é agora em 2020, né? No ano passado, quando começou. Imagina se fosse em 1995, a gente só ia ter um Nokiazinho velho, né? Com o jogo da cobrinha. Imagina. Imagina como foi na de 100 anos atrás, né? Na anterior. Pois é, mas aí eu acho que os tempos eram outros, né? Primeiro que não existia uma densidade populacional como atualmente tem. Por outro lado, não tinham os mesmos hábitos de higiene e a própria infraestrutura, né, de saneamento básico que nós temos hoje. A medicina era outra. Mas eu acho também que o pessoal, as pessoas eram mais disciplinadas, né? Tem uma foto que ilustra bem isso, uma família inteira de máscara, até o gato tem máscara. Né? E aqui a gente está passando por uma situação onde... eu vou abrir um parêntese aqui, né? Tem uma entrevista, vocês conhecem o Lobão, né? Nem todo mundo é tão novo assim. O Barbudão. Hã? O cara que tem pouca barba. Ele não tinha barba quando eu conheci, quando ele estourou, né? Mas tudo bem. Numa entrevista que eu vi certa feita, ele falou um negócio bem interessante, né? Que a internet, ela deu voz para as pessoas, né? Então, hoje, todo mundo que quer emitir uma opinião, ela tem espaço para isso. Mas uma coisa é interessante, né? Que das duas, uma, né? Pelas opiniões que a gente lê hoje em dia, das duas, uma. Ou a sociedade é uma mala pra cacete, a sociedade atual é mala pra cacete, ou ela sempre foi, só que não teve oportunidade de se manifestar. Né? Não foi bem com esses termos, ele falou um termo que não dá para... Né? Mas, essa eu vi. Mas eu achei bem interessante. E o problema é o seguinte, a partir do momento que alguém
desinstruída. O problema é que, a partir do momento que você dá voz demais para as pessoas, elas acabam, às vezes, extrapolando. Tá? Você quer conhecer as pessoas, você dá poder para elas, e liberdade. E vocês podem observar isso no dia a dia. Né? Hoje, uma reunião de condomínio é uma praça de guerra. Por quê? Porque todo mundo se acha como detentor do bastião da moral, dos bons costumes e da razão. Certo? Mesmo que seja a coisa mais absurda da face da Terra. Então, nós estamos vivendo num momento de intolerância e, infelizmente, né, essa pandemia atual, ela deixou isso bem claro. E aí, pegando o gancho com o que vocês falaram, a pandemia, né, da gripe espanhola lá nos anos 20, eu acho que as pessoas elas tinham um pouco mais de noção e consideração, né, coletiva, coisa que a gente anda em falta hoje em dia. Então, fechando meu parêntese aqui, minha manifestação menos política e mais social, né? Acho que não vem ao caso a parte política, é mais uma constatação de como as pessoas estão, comportamental entre as pessoas. Mas vamos voltar na governança aqui. Né? Então, a gente já viu que uma das definições é essa aqui, que é uma responsabilidade da alta administração para organizar a empresa e permitir que a TI ela ajude a chegar a empresa a atingir os seus objetivos. Também consiste em ferramental para a especificação de direitos de decisão e responsabilidade, visando encorajar comportamentos desejáveis no uso da TI. Isso aqui é um pouquinho mais... Né? A governança de TI ela é um ferramental administrativo, né? De técnicas, de documentos, né? de processos para tomada de decisão, né? Para especificar o que cada um tem que fazer e até onde deve ir, tá? Para encorajar o uso da TI. Né? Para ver o seguinte, eu tenho uma empresa que daqui a pouco ela tem processos, ela tem um ambiente onde existe a oportunidade de implantação de ferramentas. Então, beleza, a governança também é para isso. É para dizer para o cara que é um gestor de recursos humanos que, assim, meu filho, você tem que cuidar dos seus processos e aqueles processos que você vislumbrar que podem ser... podem se beneficiar da utilização de ferramentas de TI, você monta um plano e nos avisa que a gente vai trabalhar junto para isso. Tá? E sistema pelo qual o uso atual e futuro da TI são dirigidos e controlados. Tá? Significa avaliar e direcionar o seu uso para dar suporte à organização e monitorar o seu uso para realizar planos. Inclui estratégias e políticas de uso da TI dentro da organização. Então, a governança de TI, ele é um sistema, né, de levantamento e planejamento para a utilização e para a gestão da TI, né, e para a utilização. Então, eu tenho que avaliar e direcionar o uso, então eu tenho que monitorar o uso, eu tenho que ter pontos de monitoramento do uso da TI, né, e eu tenho que saber aonde que eu vou aplicar a TI para dar suporte à organização. E monitorar seu uso para realizar planos. Então, eu também preciso saber se os meus recursos são suficientes e se eu vou investir mais ou menos em determinados pontos, tá certo? Inclui a estratégia e as políticas de uso da TI dentro da organização. Então, o que é a estratégia e as políticas? A estratégia é, beleza, olha, eu sou um comércio varejista e eu vou usar eu vou investir pesado no comércio eletrônico, eu vou usar plataformas digitais para a realização do meu negócio. Então, é estratégia. E qual é a política de uso de TI? Bom, aí é a maneira com que eu vou doutriná-los, né, ou organizar os meus funcionários para que eles usem a TI. Então, beleza. Adoção de política, né?
a partir do momento que eu não tenho mais loja, eu posso botar todo o meu pessoal trabalhando em casa. Então, o cara que faz pedido, ele só precisa de um computador e acesso aos sistemas e, claro, a lista de fornecedores e produtos. Então, ele fica no telefone, filho, você lançou aí um notebook novo? Ah, beleza, como é que é? Me passa a especificação. Tá bom, qual é o valor? Tá, e se eu comprar um lote lá de 15, né, de 50, de 100? Ah, legal, você me faz esse valor? Tá bom, eu vou colocar minha margem aqui, tá bem. Quando é que você pode me entregar? Manda lá para o sistema de logística, o cara manda lá para o centro de distribuição, eu vou inserir aqui, você me gera a nota fiscal e o conhecimento do Romanei. Beleza? Beleza. Esse cara não precisa mais sair de casa. Né? Telmo, se for falar em hierarquias, um governante de TI é um diretor de TI. Na verdade, não existe um governante de TI. A governança, ela é uma prática. Tá? Então, a governança é uma prática que envolve a direção, o diretor-presidente, o dono da empresa, ou seja, a cabeça máxima, e toda a alta direção, né? Então, se eu tenho lá um diretor de operações, um diretor administrativo, eu tenho gerente de RH, eu tenho gerente de TI, todo mundo tem que estar envolvido, todos aqueles que estão em posição de gestão. Então, não existe o governante de TI, existe a ela de governança de TI, que ela é levada adiante, encabeçada pela gestão máxima, pelo diretor-presidente ou por um conselho, né, mas envolve todo mundo, até a ponta da linha. Né? Então, a governança é uma prática, tá? É a implementação de uma prática e estabelecimento de políticas, tá certo? Então, voltando, a partir do momento que eu tenho uma estrutura, uma TI bem estruturada, processos bem estruturados, daqui a pouco eu consigo mudar a maneira com que eu trabalho. Né? Então, antigamente, o cara que era comprador, ele ia lá para a empresa, entendeu? Sentava lá, ficava o dia inteiro no telefone. Hoje ele não precisa mais. Ele pode ir para vai receber um equipamento da empresa, né, um telefone celular e um notebook, um desktop, e ele vai trabalhar, ponto. A não ser que ele tenha outras funções que envolvam estar presencialmente, mas hoje em dia não se tem mais necessidade. Então, numa definição mais simplificada, né, a governança de TI, ela busca o direcionamento da TI para atender ao negócio e o monitoramento para verificar a conformidade com o direcionamento tomado pela administração da organização, tá certo? Então, eu vou direcionar a minha TI para atender as necessidades do meu negócio, e eu tenho que monitorar o funcionamento para ver se está tudo de acordo. Aquilo que eu pensei, aquilo que eu estabeleci, está de acordo com o que eu planejei. Beleza? Entendemos o que é a governança de TI? Ficou claro para vocês? Sim, senhor. Sim, senhor. Tu está jogando o que aí, cara? Está em outro planeta. Estou jogando docs.google.com. Meu Deus do céu. Alguém quer se formar, né? Excelente. Vamos lá. Então, eu te joguei pro tablet e tu tá aqui no cantinho lá da tela. Ai. Que medo. Então, vamos lá. Quais são os objetivos, afinal, da governança? Né? Primeiro, alinhar a TI aos requisitos do negócio. Então, eu tenho que promover mais claro, eu tenho que promover um posicionamento mais claro e consistente da TI em relação às demais áreas da empresa. Então, assim, o pessoal do RH diz que a TI só atrapalha. Será? Será que ela só atrapalha? Né? A TI, ela precisa apoiar a atividade.
Tá, mas e se o pessoal da TI, ao invés de ter um monte de papel, eles conseguirem digitalizar tudo, eles conseguirem usar um sistema de gestão integrada, né? Será que eles não têm ganhos? Inclusive, em época de pandemia, eu não preciso mais que o camarada, para consultar uma ficha de funcionário, ele tenha que abrir uma gaveta. Né? Ele pode fazer isso do conforto do celular, conectado na VPN da empresa, né? Através de um terminal remoto, que permite que ele acesse dados de funcionários de forma protegida. Né? Então, eu consigo, com a utilização das ferramentas de TI, entregar isso melhor. Só que, assim, a governança ela tem que promover um posicionamento mais claro. Ela tem que estabelecer, ó, a TI vai entrar aqui. Tá? Então, o gestor de TI, ele vai ficar sempre, né, com uma estaca no pescoço, porque ele precisa estar sabendo do que está acontecendo e ele precisa se mexer para fazer as coisas acontecerem. Tá? Promover o alinhamento e a priorização das iniciativas de TI com a estratégia do negócio. Então, a gente sabe que tem iniciativas na área de TI, a gente sempre tem um monte, né? Acabativas, elas são poucas. Mas, vamos utilizar aqui agora um sistema de gestão de ticket, né? Quantos projetos desses vocês já viram que ficam pela metade do caminho? Então, por quê? Porque falta governança, às vezes falta uma clareza de quem são as pessoas envolvidas, né? Por isso que a governança, ela parte do princípio de que a alta gestão, ela é responsável por patrocinar, né, a implantação e a disseminação da cultura da utilização da TI. Por quê? Porque se o chefe mandou, então todo mundo vai fazer, entendeu? Se foi o Zezinho lá da TI, né, que desenvolveu um programinha lindo, maravilhoso, que vai ajudar todo mundo, só que aí ele vai chegar lá e vai falar assim, seu fulano, olha aqui, ó, dá pra gente usar aqui no RH. O gerente do RH vai falar assim, sai daqui, cara. Eu sempre fiz e sempre farei as coisas desse jeito. Tá? Então, é um horror. Um horror. Tá? Beleza. Mas, Marcos, essa história do tem que ser open source, eu acho que é legal, cara. Porque eu não vejo um grande problema, tá? E que você consegue tocar esse tipo de projeto. Existem excelentes opções, só que, assim, tem que ver quais são os requisitos que se tem. E o maior desafio, tá, é você ter, a gente vai falar bastante disso, é você ter um portfólio bem definido de serviços e o catálogo de serviços bem definido, tá? E os processos. Se você tiver isso, qualquer ferramenta é ferramenta. Tá? Mas, assim, a maior parte se vocês têm uma infraestrutura de cloud, se você tem um Docker rodando em alguma máquina, você consegue simplesmente baixar uma imagem já instalada de um sistema de ticket desse, seja GLPI, seja o TRS, seja o RESC, seja o OS Ticket, tem um monte. Tá? Você não precisa se bater com instalação. A instalação é o de menos. O que é importante é ter maturidade nos processos. Eles têm que estar bem definidos. E o catálogo de serviço é o ponto mais importante disso, porque você tem que saber quais são os serviços que você vai prestar. O OCS Inventory é bem legal. Tá? Eu sou mais purista, né? Eu gosto de instalar o Linux e bater cabeça lá. Tá? Mas,
Mas, assim, quem usa Docker, puta, chega lá, Docker Run, né, ele vai baixar, dá um search para ver quais são as imagens que tem, ó. E depois que inventaram o Portainer, né, você pode fazer um cluster e gerenciar ele via web. Clique, clique. Não tem mistério, cara. Zabbix, pum, 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 e foi, entendeu? Talvez alguma coisa vai ter que botar a mão para gerenciar a persistência de dados, alguma coisa. Tirando isso, né, não tem mistério nenhum. Marcos, dá uma olhada que a maior parte desses caras aí, você vai achar um appliance. Normalmente é uma imagem de uma máquina virtual com tudo já instalado. Tá? O próprio GLPI, eu me lembro, no semestre passado, a Sabrina, que foi minha orientanda, ela não precisou instalar o GLPI, ela usou uma máquina virtual já instalada, entendeu? O que ela precisou se preocupar foi com configuração. Tá? Agora, com configuração da aplicação, né? Não da infraestrutura. O GLPI demora 20 minutos para instalar, Fernando. Porque o senhor é técnico, né, o monstro? Mas quem não tem o mesmo conhecimento, né, consegue colocar aquilo ali. É isso aí, Marcos. Eu cobro baratinho, tá, gente? Quem precisar ir, eu cobro mais barato que o Adriano. Ó, o Carlos aí, ó, vai tropeçar na língua, tá? Então tá, vamos lá. O que mais que é o objetivo da governança? Né? É promover o alinhamento da arquitetura de TI, infraestrutura e aplicações às necessidades do negócio, em termos de presente e futuro. Então, a governança de TI, né, dentro das atividades que são desenvolvidas, eu preciso dimensionar a minha arquitetura de TI para suportar o meu negócio. Então, se o Magazine Luiza lá tem um site de comércio eletrônico, é sinal de que eles dimensionaram, tá, os equipamentos, link, né, serviços, para que isso funcione de acordo com as necessidades, de acordo com a demanda. Então, os caras têm 1 milhão de acessos simultâneos, eles não podem colocar isso naquele 486 que estava jogado lá embaixo, lá na garagem, que vocês falaram assim, vou instalar Linux e Apache. Né? Não tem como. Então, eu tenho que sim, e outra, eu também estou tratando com informações financeiras dos meus clientes. Tá? Então, eu preciso ter uma infraestrutura que seja adequada para a conservação desses dados, né? E também para que eu tenha capacidade de atender todas as requisições. E outra, se eu tenho um crescimento na minha demanda, eu tenho que já pensar na projeção, na projeção de investimento. Então, lá na frente, beleza, hoje o meu storage aqui, ele é de 300 tera, a gente está usando, sei lá, 50%, 60%. Até aqui está tranquilo, mas beleza. Em quanto tempo eu vou atingir o fator crítico de 80% de ocupação no ritmo que eu estou, né? Eu estou gerando aqui, sei lá, 1 tera por mês de dados. Então, beleza. Então, se eu estou usando 150 tera e eu tenho que cuidar quando eu chegar a 30 tera de espaço livre, quer dizer que eu tenho 120 meses para pensar, né, em investimento. Então, eu vou ter que fazer uma ampliação do meu storage. Então, tá. Então, vou botar lá, olha, em menos de 120 meses, eu tenho que, pelo menos, crescer 50% do meu espaço de armazenamento para que eu não tenha problema e também para eu ter o que a gente chama de margem de cagaço, porque daqui a pouco cresce 1 tera por mês e daqui a pouco dá um susto, né? Pode crescer 2. Então, eu tenho que planejar o meu investimento e estar preparado para esses sustos, tá certo? Então,
Eu também tenho que promover a implantação e melhoria dos processos operacionais e de gestão necessários para atender aos serviços de TI, conforme padrões que atendam às necessidades do negócio. Tá? Então, eu tenho que melhorar os meus processos, sejam eles processos operacionais ou processo de gestão, é processo de geração de nota, é transporte de material, ou então é processo de gestão, é processo de tomada de decisão, autorização de pagamento, né? Contratação de funcionário, enfim, necessários para atender aos serviços de TI, né? Conforme os padrões que atendam à necessidade do negócio. Então, eu tenho que melhorar os meus processos operacionais e gestão para atender os serviços de TI. Preciso contratar empresa, eu preciso contratar gente especializada, eu preciso melhorar os meus processos de gestão operacional, eu tenho que montar um data center novo, eu tenho que estabelecer uma política de backup, né? Enfim, tudo isso faz parte de objetivo da governança, está também dentro dos objetivos de governança. Prover a TI da estrutura de processos que possibilite a gestão do seu risco e compliance para a continuidade operacional da empresa. Então, a governança ela tem que oferecer para a área de TI, né, uma estrutura, seja ela física, seja ela uma estrutura administrativa, jurídica, operacional, né, e de processos que possibilite a gestão do risco e compliance. Então, eu tenho que oferecer para a minha TI uma estrutura completa, com processos definidos, que estejam bem alinhados ao negócio, mas que também permitam que eu gerencie o risco da TI e mantenha a conformidade com legislação, com regulamentação, com outras coisas, para a continuidade operacional. Vamos lá. Gestão de risco e compliance. LGPD. A primeira coisa que vem na cabeça. Então, a partir do momento que eu tenho dados que são dados sensíveis de terceiros, incluindo dados financeiros, eu sou responsável, civil e criminalmente, né, em caso de mau uso desses dados. Ok? Então, como é que eu faço para me proteger? Eu tenho que gerenciar risco. Então, aonde esses dados vão ser armazenados? Eu tenho que ter uma estrutura segura para isso. Mecanismos de autenticação, redes isoladas, né, interfaces não transparentes, enfim, né, uma série de firewalls e outras coisas, treinamento de funcionário. Eu tenho que ter essas coisas bem maduras, né? E, então, eu estou gerenciando o risco, né? Em caso de invasão, eu tenho que ter um IDS, eu tenho que ter uma série de ferramentas, né, aplicadas à segurança do negócio, gestão de risco e gestão de conformidade, gestão de compliance. Então, se eu estou investindo nisso, se eu estou gerenciando o risco, eu estou de acordo com regulamentações, com normatizações para a gestão de segurança e de risco, ISO 27031, e também estou aderente à LGPD, ou estou adequado, né, para cumprir as normas, cumprir a legislação pertinente. Beleza? E continuidade operacional, né? Então, para que a empresa continue funcionando, mesmo que eu tenha algum incidente significativo. E promover o emprego de regras claras para a responsabilidade sobre decisões e ações relativas à TI no âmbito da empresa. Então, se foi adotado um novo software, se foi comprado material, enfim, né, se foi adotada uma nova estratégia de gestão de TI, eu tenho que dizer quem é que pode fazer isso. Tá? O estagiário da TI, ele não pode ser responsável por tomar a decisão de fazer toda a modernização do parque de máquinas da empresa. Né? Então, assim como em algumas empresas, eu posso dizer que o gerente de TI tem essa autonomia, ou também pode não ter. O gerente de TI, ele tem metade da autonomia. Por quê? Porque o gerente financeiro é quem bate o martelo. Ou então, não.
o plano tem que ser apresentado pelo gerente de TI, com o gerente financeiro e com o gerente administrativo, e quem decide sou eu, o dono da empresa. Ok. Tá? Mas aí é que tá, eu estou dizendo, eu estou deixando a regra bem clara. Vocês querem trocar todo o parque de TI? Não tem problema. Gerente de TI, me traz o plano e especificação do material. Gerente financeiro, e claro, e preço. Gerente financeiro, me traz lá estuda um cronograma de desembolso e vê se a gente tem perna para fazer esse investimento. Gerente administrativo, já tá com esses dois embaixo de você, vem junto aqui, porque isso vai ter impacto em toda a empresa. E eu vou decidir com base no que vocês me justificarem. Ok, então a regra do jogo é clara, certo? Então, eu estou alinhando a TI com o meu negócio. Tá? Lembrem, olha a importância disso, alinhar a TI ao negócio. Não é alinhar o negócio à TI. Então, não é comprar o ERP para resolver o problema. Tá? É criar processos maduros, né? Uma cadeia de responsabilidades bem estruturada, um organograma bem definido, e aí sim eu vou usar o ERP para facilitar a gestão. Tranquilo? Bom, a governança, ela é distribuída em 4 domínios, então são 4 aspectos que eu preciso tratar. Primeiro, é o aspecto de alinhamento estratégico e conformidade, então eu tenho que dentro do meu planejamento estratégico, eu tenho que alinhar a TI à estratégia da empresa e conformidade com regulamentação, com legislação, enfim. Né? Depois, o domínio de decisão, compromisso, priorização e alocação de recursos, onde eu vou dizer quem é cada macaquinho, né? Qual é o seu galho e quais são as responsabilidades. Depois a gente tem o domínio de estrutura, processos, operação e gestão, né? Então aí é uma mais de operação, né? mais palpável. E eu tenho a gestão do valor e do desempenho. O domínio de gestão do valor e do desempenho, ele é um pouco mais teórico, né? Mas é onde eu vou defender, eu vou fazer uma análise, né, em cima dos dados coletados, de métricas estabelecidas, para defender se aquele investimento está me dando o retorno necessário, ou o retorno desejado. Né? A gente fala de percepção de valor. Né? Então, o que é perceber valor? É perceber que aquele dinheiro que está sendo gasto em alguma coisa, ele te traz satisfação. Beleza? Quem aí nos últimos tempos comprou computador novo? Eu? Gastou a naba, né? Eu comprei da China. Mas gastou bem, né? Eu gastei R$1.100 no processador de última geração. Uhum. Percebeu o valor? Sim, claro. Não foi gasto, foi investimento. A partir do momento que você percebe valor, você tem essa posição. Né? Então, convidou a gatinha para sair, né? Levou num restaurante, né? Investiu, e aí a gatinha aceitou, né? Gostou, disse que amava, né? Tá lá namorando, vai casar, né? Então, e aí, perceberam o valor no investimento lá do jantar? Olha o silêncio. Isso aí não é muito lucrativo, não. Na questão financeira, não é. A questão é de percepção de valor, né? Não, eu estou falando única e exclusivamente na questão financeira. Não, mas convidou para sair.
Né? Aí o cara está aí, casado até hoje, né? Percepção de valor. Revelações do Fernando. Oi? Revelações do Fernando na quinta-feira, às 8h13. 8h14. É errado. Não, é que mudou agora, cara. Agora é 8h14. Viu? Então, beleza. Uma coisa que, assim, a gente só vai perceber valor quando a gente estiver gerenciando desempenho. Então, eu tenho que estabelecer métricas, a gente tem que saber o que precisa medir, qual é o retorno que eu espero daquele dinheiro que eu coloquei, tá certo? Então, assim, se o Magazine Luiza lá tem 1 milhão de acessos simultâneos, tá certo? E eles querem ampliar a operação, eles vão entrar lá na Black Friday com um negócio com preços, assim, arrasadores, olha lá, né? Já posso fazer propaganda. Vai fazer uns bicos. Oi? Vai fazer uns bicos de locutor aí, de anunciante. Vou lá para voluntários, lá no centro, lá, naqueles balaião lá de roupa lá. Ficar lá. Olha a promoção! Olha a promoção! Calça jeans por R$29,90! Eu preciso gerenciar o desempenho, né? Vamos lá. A infraestrutura que eu tenho, ela está me dando retorno, ok? Tá? Eu tenho 1 milhão de acessos simultâneos, ela está atendendo de boa. Tá, mas e se na Black Friday eu tiver 3 milhões de acessos simultâneos? A minha infraestrutura vai aguentar ou eu vou afastar o meu potencial consumidor? Né? Porque Black Friday a gente sabe que é compra de impulso. Né? Vocês vão pagar metade do dobro do preço por coisas que vocês não precisam. Não é isso? A única coisa que eu compro na Black Friday é hardware. E esse ano passado eu comprei o meu processador, Fernando, no 11 de novembro, que é a Black Friday chinesa, que ele custava R$1.700. Na Black Friday estava por 1.300, mais uns cupomzinhos, saiu por 1.101 quebrado. Fala, Juan, levanta a mão aí. Então, por que levantou a mão? Errou! Errou! Beleza? Então, vamos lá. Então, para a gente, quais são os componentes da governança de TI, né? Então, em relação ao alinhamento estratégico e compliance, a gente tem o alinhamento estratégico em si, a definição dos princípios de TI, gerenciamento da demanda, necessidades de aplicações, a definição da arquitetura e infraestrutura de TI, tá? E aí aqui já num nível mais técnico operacional, eu tenho que ter uma definição clara dos meus objetivos de desempenho, da capacidade, eu tenho que definir bem a parte de sourcing, ou seja, a prestação de serviços, prestação não, o fornecimento, tá, de produtos e serviços. Então, aqui é definição de fornecedores, sourcing, tá? Então, quando eu tenho uma empresa grande, beleza, eu defini toda a minha infraestrutura, vou comprar servidor de quem? Vou comprar Dell, ok, então, beleza, defini como Dell. Eu já tenho que definir também quem é que vai dar manutenção nisso. Eu vou ter manutenção própria, né? Como é que eu vou fazer a aquisição de peças de reposição? Eu tenho que montar todo esse plano, né? Eu tenho que definir bem a minha estratégia. Ou até mesmo, eu não vou comprar, eu vou alugar. Né? Ou até mesmo eu não vou alugar, eu vou ter uma infraestrutura em cloud, vou ligar para a Amazon e não quero nem saber de equipamento na minha frente. Né? Tudo é uma questão de definição estratégica. Definição, né, de estratégias e conformidades de segurança da informação, definição das competências, né,
delimitação dos processos e a organização estrutural da empresa e a elaboração do plano de TI. Tá? Então, no alinhamento estratégico da TI, da governança de TI, eu tenho um alinhamento estratégico e conformidade com a minha empresa, aonde a minha saída principal é um plano de TI. Então, uma coisa que eu preciso dizer para vocês, nós vamos passar 2 ou 3 aulas falando de plano de TI. Por quê? Porque é um plano de TI que documenta tudo. Ele é um documento extremamente importante na implantação da governança. É onde eu planejo tudo que eu quero fazer, aonde que eu vou fazer o alinhamento de tudo, tá? Então, sim, vocês vão ficar com o saco arrastando de ouvir falar de plano de TI. Por quê? Porque ele é extremamente detalhado e aborda cada um desses pedaços. Tá? Então, o plano de TI é uma produção textual que consolida as informações a respeito dos princípios da TI, tá? A definição de arquitetura e infraestrutura de TI, necessidades de aplicações, ou seja, qual é o software quais os softwares que eu vou precisar para a minha operação, definição dos objetivos de desempenho, metas e SLAs, então, o que eu espero da TI, qual é o meu desempenho, o que eu vou entregar com a TI, e qual é o regramento para entrega desse serviço, né, os meus Service Level Agreements, os meus acordos de nível de serviço, tá certo? Capacidade requerida de atendimento em relação à infraestrutura e recursos humanos, então, eu tenho que definir qual é a minha capacidade, né, de atendimento da infraestrutura e o pessoal necessário para isso. Qual vai ser a estratégia que eu vou adotar com fornecedores de serviços? Tá? Vou ter contrato de manutenção, eu vou ter aqueles contratos de garantia estendida, eu vou ter só uma aquisição constante de material de reposição, não sei, aí é uma questão de definição de acordo com a criticidade do negócio e também com o custo envolvido. Tá? Competências requeridas, ou seja, o que a minha equipe e o que os gestores precisam saber, né? A partir do momento que eu tenho uma infraestrutura complexa, eu preciso saber quais são as competências da minha equipe. Tá? Não adianta eu querer ter um data center inteiro, né, com tudo virtualizado, com containerizado, se o meu pessoal técnico são 3 estagiários, né, que estão no primeiro semestre aí da faculdade. Né? Não querendo desfazer, que tem muita gente que não é formada e manja muito, tá certo? Mas a grande maioria, o estagiário, a gente já sabe qual é o perfil, né? Eu posso falar isso porque eu já fui estagiário também. A gente faz muita cagada. Estabelecimento de políticas de segurança da informação. Então, eu tenho que definir como é que a informação ela vai ser tratada e como é que os recursos de TI eles vão ser utilizados. Alguém já trabalhou em empresa aí, tipo banco, ou alguma coisa que tinha restrição forte de gerenciamento de acesso da informação? Como é que era lá para vocês? Ó, não consegue desligar a VM na AWS. O Antes trabalha no Banrisul, na TI? Tu não trabalha com Maione, não, né? Na Cabergues? Alô? Isso. Ué, Não, eu trabalho ali na Bagergues, ali na Mando Fajardo, pelo Banrisul. qual é a Bagergues? Vamos seguir a Bagergues. Ah, quando o C1 passa bem pra ir pra Ubra, é bem aquele armazém que tem ali, eu trabalho ali. Não, achei que você trabalhasse na TI lá. É pertinho da Ubra. A Amanda trabalha na PGE, Procuradoria-Geral do Estado. Então, tem várias políticas, até porque
quem trabalha na área de TI sempre tem um acesso privilegiado à informação, né? A gente tem capacidade enquanto gestor. E se não tiver uma política bem definida, vira bagunça. E aí, professor? Eu trabalhei na TOTS, na parte financial, então eu fazia implementação de sistema financeiro e bancário. Eu fiz uma implementação no Banco Safra, na Paulista, em São Paulo, e lá, cara, é muito chato. É uma implementação que eu levaria uns 2 dias, eu passei 1 semana e meio, sentadinha do lado do técnico deles fazendo, porque eu não podia tocar a mão num computador dentro da rede deles. Eles fizeram toda a implementação, eu tinha que falar passo a passo o que o cara tinha que fazer, porque eles não liberam acesso. Eu fui fazer um serviço uma vez no Banco Icatu, Hartford, um banco de financiamento. Cara, pensa, na verdade, eu fui como consultor para a gente implementar uma ferramenta para aplicação de política. Um inferno. Não podia usar pendrive, não podia nada, não podia ter telefone celular, nada. Um horror. André, você trabalhou de estagiário ali na Secretaria de Segurança? Na SSP ali? Do lado da... lá no centro, lá na Andradas. Tô ligado. Estagiário. Excelente. Esse caso que o Jonatas falou é bem parecido com o que ocorre lá onde fica hospedado o nosso banco de dados lá, na Procergs. Nossa, tu tem que agendar um horário para te entrar lá dentro e dizer o que tu vai fazer, e tem alguém que entra contigo. E não pode entrar mais de uma pessoa que não é da Procergs, junto com o cara que está te acompanhando, sabe? É bem cabuloso mesmo. Eu trabalho na Procempa. Tá? O Data Center, nós temos, acho que umas 10 pessoas só que são autorizadas a entrar. Tá? Não tem... E é tudo monitorado, tudo... Manutenção, só agendamento. Tanto é que, assim, a gente tem... a nossa estrutura é assim, tem o data center, né, que aí é um data center tier 3, o acesso é extremamente restrito, e a gente tem uma sala de homologação. Então, quando o pessoal vai montar equipamento, né, vai colocar alguma coisa em produção, você faz isso na sala de homologação, a gente libera as portas lá, coloca em produção, beleza, ok, então tá. Aí depois a gente bota para dentro do data center. Tá? Mas a política ela é bastante restrita. E coisas que, colocation e outros equipamentos de menor... não é de menor importância, mas assim, que de menor criticidade, eles ficam no que a gente chama de Data Center 2, que é só uma sala segura, né? Essa aí, ela é mais tranquila de acesso, que aí é tralharedo, não são dados sensíveis, né? Às vezes é uma aplicação de monitoramento de coisa, central telefônica mesmo, coisas que, assim, claro, são críticas na operação, mas não é um problema de segurança de dados, né? Também no plano de TI, a gente vai definir quais são os investimentos e o custeio, ou seja, o que vai se gastar, como vai se gastar e da onde vai vir o dinheiro para se gastar. E eu vou traçar, então, o que a gente chama de roadmap de TI, ou seja, o meu plano, né, de desenvolvimento da TI. Beleza? Então, o plano de TI contempla todo esse bagulho aqui, esse monte de coisas. Certo, mano? Então, também como componente da governança, eu tenho a parte de decisão, compromisso, priorização e alocação de recursos, onde eu vou definir quem decide o quê, né? São o estabelecimento
dos mecanismos de decisão, quais são os critérios para tomada de decisão e a definição do portfólio de TI. Tá? Uma coisa que chama a atenção aqui são os critérios de decisão, certo? Então, quando você toma uma decisão de investimento ou de definição de uma estratégia, ela tem que ser baseada em algumas coisas, né? E eu tenho que estabelecer quais são os critérios. Tem empresas que o critério principal, ele é financeiro, tá certo? Tem outras empresas que o critério principal é inovação. Tem outras empresas que é um misto disso, né? Tem outras empresas que o critério é mitigação de risco, ou seja, tudo que eu puder terceirizar, eu terceirizo. Ah, mas é mais caro, não importa, né? Coloca isso no custo. Então, esses critérios de decisão, eles têm que ser bem definidos quando a gente está estabelecendo a nossa governança. E também o portfólio de TI, que são a definição dos serviços macro, né, que vão ser prestados pela TI. Também como componente da governança, né, na estrutura de processos, organização e gestão, eu tenho o estabelecimento dos projetos de TI e definição dos serviços de operação de sistema, de suporte técnico, de operação de infraestrutura, de operação de segurança, de operação de suporte ao CIO, que é o Chief Information Officer, ou seja, ao processo de tomada de decisão de TI, operação de governança de TI, operação de processos, operação de arquitetura e outras, né? Inovações, relacionamento com o cliente, sejam eles internos e externos, e relacionamento com fornecedores. Então, eu preciso estruturar os meus processos para atingir isso aqui, tá? Então, a governança, ela tem que se preocupar com todo esse bagulho aqui. E na gestão de valor e desempenho da TI, eu tenho gestão de valor, né, com apoio à estratégia, transformação do negócio e custos relativos. Então, a minha gestão de valor daquilo que a TI está ela passa por isso aqui. E a gestão do desempenho tem como tarefa o monitoramento dos objetivos e desempenho das operações. Certo? Vamos falar um pouco da governança de TI em relação à governança corporativa. Então, a gente já viu que a governança de TI, ela engloba uma quantidade bastante grande de aspectos que eles precisam ser bem estruturados, bem elencados, bem organizados, para que eu possa montar um plano de TI adequado, definir quem são os responsáveis, né, por tomada de decisão, por operação, né, por intermediação, enfim. E também auxiliando o alinhamento da TI com o negócio, para que a TI ela possa ser percebida como uma ferramenta estratégica. Tá? Só que a própria governança de TI, ela é baseada na governança corporativa. Ela segue os princípios da governança corporativa, de transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Então, sim, a gestão da TI alinhada ao negócio, ela também ela é parte da gestão do negócio alinhado ao negócio e dentro desses princípios. Tá? Eu passo pela elaboração de modelos de controle interno. Quando a gente fala de governança, a gente fala de controle interno, de estabelecimento de processos bem definidos, né? E mecanismos de controle de tudo que está acontecendo. Para quê? Para que a gente possa saber, para que a gente possa realizar uma auditoria e ver se os fluxos eles foram seguidos, as responsabilidades elas foram definidas e levadas adiante de maneira conforme, né, e se eu não tenho nenhum erro de manipulação de informação, de execução de processo. Tá? Então, o principal modelo de controle interno é aquele baseado no COSO,
que é o Committee of Sponsoring Organizations of Treasury Commission. Isso aqui, ele é um modelo de controle interno e governança. Em gestão de risco, a gente vai falar bastante disso aqui, tá? Estabelecimento de controles internos e auditoria são extremamente importantes, certo? Então, em 1992, eles publicaram o framework integrado, né, de controle interno, que o objetivo era viabilizar máximo de garantia em eficiência e eficácia das operações, confiabilidade das demonstrações financeiras, porque nos anos 90 tinha muita empresa lá nos Estados Unidos que maquiava os demonstrativos financeiros para operar na bolsa e especular, né? E a conformidade com a legislação e regulamentação vigente, que é o que a gente chama de compliance. Tá? Compliance é um nome bonito para você estar operando dentro das normas, dentro dos regulamentos e dentro da lei. Tá? Então, quando uma empresa fala assim, nós temos aqui um gestor de compliance, que é um nome, me desculpem, né, eu sei que está sendo gravado, isso aqui é uma aula, mas é um nome idiota para a pessoa que é responsável por fazer um levantamento de toda a legislação pertinente à operação e existência da empresa, todas as normas e regulamentos que a empresa deve cumprir dentro da sua operação, e verificar se isso está efetivamente implantado dentro da empresa. Tá? Então, o setor de compliance, ele é responsável só por fazer esse levantamento. Só não, sem desmerecer, eu acho que isso é bastante importante, mas a gente adora dar um nome bonito para o pavão, né? E o COSO, em 2001, dentro dessa parte de controles internos, também publicou um framework de gerenciamento de risco corporativo, tá? Que englobava tudo isso. Então, por que a gente vai falar de COSO em gestão de risco? Por quê? Porque são normas, são boas práticas para a gestão de risco dentro do ambiente corporativo, ok? Também como legislação motivadora da implantação de mecanismos de controle interno para o estabelecimento de uma governança, está a lei Sarbanes-Oxley, que foi estabelecida pela Stock Exchange Commission, nos Estados Unidos, que seria o equivalente à Comissão de Valores Mobiliários aqui no Brasil, e acompanha e estabelece o regramento da operação de empresas de capital aberto, as SA, que têm os seus ativos negociados em bolsa de valores. Tá? Então, o que aconteceu? Houve uma série de escândalos no final dos anos 90 e começo do ano 2000, nos Estados Unidos, né? De empresas que elas maquiavam os seus demonstrativos financeiros e criavam bolhas de investimento. Então, elas supervalorizavam o seu faturamento para que se vendessem as ações, tá certo? E aí se vendia a ação por um valor alto, se especulava, e aí quando descobriam todo o... Não sei o que aconteceu, mas a Siri resolveu conversar comigo. Então, eles diziam que a empresa ela tinha faturado um monte, ela tinha vendido, ela tinha ganhado o mercado, aí os investidores achavam que aquele ali era um papel bacana, né? Eles mostravam os demonstrativos financeiros, o investidor lá comprava a ação por, sei lá, 29, 39, 59, 140 dólares, né, cada ação, e, na verdade, aquilo ali era tudo mentira. Né? Só que não existiam mecanismos legais bem especificados para a elaboração desses demonstrativos financeiros. Então, não existia um regramento assim muito ortodoxo, né?
Então, cada um fazia do jeito que queria e aconteceram essas coisas. Então, a SEC, a Stock Exchange Commission, ela falou, não, nós precisamos organizar isso aqui porque está dando muito problema, e é lógico, né, o mercado de ações, ele acaba caindo em desgraça, e aí é dinheiro que sai, né, porque ninguém mais se sente à vontade para investir. E aí eles criaram, então, a Lei Sarbanes-Oxley, né, que ela é uma lei de governança corporativa, estabelecimento de mecanismos de controle internos que regram a elaboração dos demonstrativos financeiros das empresas, tá certo? Então, essa lei, ela é distribuída em 11 títulos, né? Ela é organizada em 11 títulos, que estabelece, primeiro, um conselho um conselho contábil, aliás, de acompanhamento contábil de companhias públicas, né, ou de companhias que têm operação pública, estabelece também que deve ser feita uma auditoria independente, sempre, define quais são as responsabilidades corporativas, define quais são as publicações financeiras desenvolvidas, né, as refinadas, define os conflitos de interesse de analistas, define a autoridade e a comissão de recursal, né, para resolução de disputas, né. O capítulo 7, lá, ele define quais são os estudos e os relatórios que devem ser apresentados. A parte 8, né, o título 8, ele define o que é, quais são os controles que devem ser estabelecidos para mitigar qualquer tipo de fraude contábil, né, corporativa e criminal, né. Define também, melhora também, né, a legislação que rege, que caracteriza os crimes de colarinho branco, né, e as penalidades que são aplicadas, né. E depois a parte de restituição de taxas e impostos corporativos, e em o encerramento dessa lei fala sobre fraude contábil corporativa. Então, o que eles fizeram? Eles criaram um documento que diz o que é fraude, quais são os mecanismos que devem ser implantados, como que os relatórios eles devem estar estruturados, quem é responsável pelo quê, né? Qual é a relação corporativa com o mercado financeiro e com o sistema financeiro, e define quais são as penalidades, caracteriza o que é crime e quais são as penalidades aplicáveis. Então, quem paga. Então, no final das contas, deram uma moralizada ali no galinheiro, definiram bem, botaram cada macaco no seu galho, e diminuiu bastante a incidência de fraudes, né, contábeis nas empresas. Existe? Existe, é lógico que existe, nunca vai deixar de existir, mas são mecanismos inibitórios para esse tipo de ocorrência. Mas beleza, tudo isso a gente está falando de gestão empresarial, de gestão corporativa, mas onde é que esse bagulho impacta na TI? Tem duas seções, a 302 e a 404, que elas tratam de relatórios financeiros e controles internos. Relatório financeiro, controle interno, então eu vou acabar pensando em TI para o estabelecimento disso, né? Porque a TI está relacionada diretamente à emissão dos relatórios financeiros. Simples assim. A partir do momento que eu tenho uma empresa grande, eu vou me apoiar em ferramentas de TI para a operação, entendeu?
Magazine Luiza lá, não tem um estagiário que fica preenchendo o livrinho contábil. Né? Tudo isso, toda a operação da empresa, ela é sistematizada e com a utilização de ferramentas de tecnologia, tudo é informatizado, né? E a emissão dos relatórios contábeis, ela simplesmente é um clique de botão. Né? Por quê? Baseado em tudo aquilo que foi coletado. Então, eu tenho um mecanismo bastante maduro para isso, certo? Então, a SOX ela afeta a TI porque o conteúdo da informação deve ser apropriado, tá certo? Então, ele deve ser relevante ao relatório contábil. Isso aqui, na hora de gerar, eu tenho que saber de onde que vêm os dados e como é que eu vou apresentar eles. A informação deve estar disponível no momento em que for necessária. Então, para que se possa fazer uma auditoria, tá? Eu preciso chegar na empresa e falar, filho, me dá o relatório de faturamento aí de janeiro de 2020, que eu quero dar uma olhada. Beleza. Então, só um minuto aqui. O cara vai lá e vai emitir um relatório e vai entregar na mão do auditor. Eu preciso também dos extratos das contas. Não tem problema, só um minuto aqui. Extrato. Então, eu preciso das ferramentas de TI para isso. A informação ela deve ser atual ou, ao menos, a última disponível. Então, eu posso não ter o fechamento do dia, ou, de repente, o fechamento da semana, mas o da semana passada está pronto, tá certo? Talvez eu não consiga fazer auditoria nos números financeiros de hoje. Né? Por quê? Porque o volume de dados é bastante grande, leva algumas horas para processar, papapá. Né? Não tem problema, mas a última disponível é de quando? É da semana passada. Ok, então está adequado. Os dados e informações, claro, está adequado dependendo muito do tipo de instituição. Porque se for banco, eu tenho que poder auditar isso de imediato. Tá? O buraco é mais embaixo. Os dados e informações devem estar corretos. Então, a partir do momento que eu começar a cruzar dado, não pode ter erro. Né? A informação ela tem que estar acessível aos usuários interessados. Então, eu, enquanto cliente, eu quero saber lá todo o meu demonstrativo financeiro. Se eu tenho eu comprei parcelado, alguma coisa, eu tenho que ter acesso a essas informações. Né? Assim como o gerente financeiro tem que ter acesso às informações de pagamento de todos os parcelamentos, né? Ou de todas as compras feitas à vista. Então, eu preciso de um sistema de controle interno sobre os relatórios financeiros que garanta todos os itens anteriores. Então, aqui que matou a TI. A SOX, ela estabelece todos esses princípios e diz que tem que ter um sistema de controle interno. Tá? Então, ela diz que tem que ter um sistema de controle interno. Ela diz que não necessariamente precisa ser um sistema informatizado. Mas se não for informatizado, vai ser um horror. Tá certo? Então, a SOX ela afeta a TI aí, onde ela estabelece que princípios de disponibilidade das informações e que precisa estar sistematizado de alguma forma. Deixa eu só ver, acho que já está no final. Bom, dentro desses princípios aqui, eu tenho alguns desdobramentos, tá? Por exemplo, o requisito, o conteúdo da informação deve ser apropriado. Qual é a implicação da SOX? Processo de desenvolvimento de requisitos de software, processo de gerenciamento de requisitos de software, métodos de engenharia de software, processo de verificação, validação, segurança da informação, aceitação de produtos de terceiros e processo de gestão de mudança e configuração. Então, se o conteúdo da informação ele é apropriado, tudo que eu for implementar de sistema de gerenciamento de informação, ele precisa ser bastante claro na sua concepção, né, na sua implementação, na sua validação de funcionamento, né, de garantia de veracidade, né, de consistência das informações,
Tá? E eu tenho que cuidar muito bem quando eu compro um produto externo. Tá? Vou fazer um jabá aqui, pessoal que já trabalhou no setor público, sabe que às vezes vem lá, não, porque nós temos que comprar um sistema. Tá? A administração pública adora isso, principalmente quando é para agradar amigos. Né? Ah, não, eu tenho um camarada que financiou a minha campanha, ele desenvolve um software que ele é muito interessante para a administração pública. Tá? Isso é um problema. Por quê? Porque eu tenho que ter muito cuidado se esse software ele está adequado, tá? Se ele está de acordo com as leis e normas estabelecidas para a operação, né, para a operação financeira, né, fiscal, e se está adequado aos princípios de segurança da informação, lidando com informações de terceiros. Tá? Depois aqui, como requisito de qualidade da informação, a informação deve estar disponível no momento que for necessária. Então, eu tenho que pensar na disponibilidade dos meus aplicativos, disponibilidade de infraestrutura, gerenciamento de incidentes e problemas no ambiente de produção, suporte ao usuário, gestão de aplicativos e ativos de TI, processo de gerenciamento de infraestrutura, segurança da infraestrutura, gerenciamento de contingência, gerenciamento de disponibilidade e desempenho. Então, olha só, quando eu digo que a informação deve estar disponível no momento que for necessária, engloba tudo isso aqui. A minha aplicação ela tem que estar funcionando, minha infraestrutura ela tem que suportar a disponibilização dessa informação. Né? O meu usuário ele vai precisar de auxílio às vezes para conseguir, de repente para contornar um problema ou mesmo para uma boca abertice. Eu tenho que ter uma estrutura que dê suporte a ele. Eu tenho que pensar na parte de segurança, eu tenho que pensar em contingência. Se de repente, né, como a gente brinca lá, tá, se cair um avião aqui em cima, o que a gente faz? Eu tenho um amigo que diz que eu vou para a praia, né? A hora que resolver, vocês me liguem. A informação deve ser atual, ou ao menos a última disponível. Então, eu tenho que ter processos de gerenciamento de dados, eu tenho que ter um plano de gerenciamento da contingência e desastre. Então, se caiu o avião em cima, o que eu faço? Né? Ah, não, eu tenho um backup lá na Amazon. Ah, legal. Tem outro? Tenho um backup embaixo da minha cama, lá em fita DLT. Ótimo. Então, já tem, quem tem dois, tem um. Segurança de informação na infraestrutura, né? Então, eu tenho que garantir que não se tenha nenhum acesso indevido ou corrupção da informação que eu tenho armazenado na minha infraestrutura, nas minhas bases de dados. Tá? Os dados e informações devem estar corretos, então eu tenho que ter segurança para evitar qualquer tipo de alteração não autorizada dos meus dados, né, ou corrupção dos dados. Tem que ter segurança na minha infraestrutura, eu tenho que envolve teste de software, né, para ter certeza de que os dados estão corretos, aquele dado que está sendo inserido ou coletado, ele vai estar armazenado corretamente, e na hora de consultar ele vai ser apresentado corretamente. Né? Controle de mudança da configuração, se eu precisar mudar plataforma de desenvolvimento, se eu precisar mudar a infraestrutura, eu tenho que ter um mecanismo de controle, porque a informação ela não pode sofrer nenhum tipo de alteração. Né? Gerenciamento de requisito, então, quando eu estou desenvolvendo um software ou comprando um software, eu tenho que ter definido exatamente quais são as informações que eu preciso. A informação ela tem que estar acessível aos usuários interessados, então eu tenho que ter políticas de segurança da informação e controlar o acesso e privilégio de acesso, e controlar as autorizações, né? Seja para acesso ou autorização para execução de relatórios, enfim. E o sistema de controle interno sobre os relatórios financeiros, né? Então, passa pela avaliação dos riscos da TI, a gestão da qualidade e elaboração de planos de desastre e recuperação. Então, basicamente, a implicação das premissas da Sarbanes-Oxley na TI são essas, não só isso, né? A gente pode passar o resto da noite falando, certo? Enfim,
Tá? O impacto das SOCs na governança de TI diz respeito a questões relativas aos SOCs devem ser tratadas no plano de TI da empresa. Então, tudo isso aqui eu tenho que pensar e botar no plano, por isso que o plano de TI é gigante, e nós vamos falar um monte dele. Novos controles em aplicações do legado devem ser implantados. Eu tenho uma aplicação antiquíssima, né, cujo algumas empresas que começaram a sua informatização lá nos anos 60, 70, às vezes não tinha nem mecanismo de autenticação de usuário para acesso, né, num sistema desenvolvido em COBOL, tá certo? Com uma marreta, um formão e 2 pedaços de pedra. Né? O que acontece? Às vezes eu preciso desenvolver módulos que protejam essas aplicações legadas. Tá? Essas aplicações legadas, às vezes, elas são extremamente importantes e estratégicas. E elas são tão maduras que eu não consigo mexer. Pergunta para vocês. Tá? Foi o Jonatas que foi fazer a implantação lá no banco, né? Isso. Tá. Você sabe a aplicação que que gerencia o core business deles é desenvolvida em quê? Delphi. Errou. Eu sei, é código binário. O senhor acordou Cartão perfurado. 90% dessas aplicações de núcleo, né, principalmente de banco, dos bancos mais antigos, é tudo desenvolvido em COBOL, mano. Eu já tive no BRB, que é o Banco Regional de Brasília, lá é tudo COBOL. COBOL. Tá? Uma vez eu vi uma vaga que estava pagando acho que uns 80 mil para um programador COBOL por mês. Claro, porque eles agora estão em extinção, e eu tenho aplicações importantíssimas que são legadas funcionando, tá? O que acontece, tá? Essas aplicações o COBOL era uma linguagem muito, muito comum nos anos 70 e 80 para o desenvolvimento de aplicações corporativas, tá? E os bancos foram os primeiros a informatizar pelo volume de informações e pela importância delas, financeiramente falando. O que aconteceu? Se vocês pegarem Caixa Econômica, Banco do Brasil, todo mundo tem aplicação desenvolvida em COBOL. Então, o núcleo do processamento financeiro deles é em COBOL. Tá, mas não é tudo em Java? O Java é uma casca que na volta do COBOL. Daquela bolinha desgraçada. Tá, mas o COBOL não é lento? Sim, aí o que eu faço? Eu compro lá um mainframe, entendeu? Compro um Z14 lá da IBM, pago um caminhão de dinheiro para fazer aquela aplicação funcionar extremamente rápido, mas ela continua sendo uma aplicação em COBOL. Tá? Eu consigo criar um monte de parasita na volta dessa bolinha de COBOL para conseguir extrair, para conseguir integrar com plataformas mais modernas, tá certo? Mas a partir do momento que vocês fizerem um Pix lá, tá? É tudo lindo, maravilhoso, é o celular, é Java, e foi não sei aonde, e infraestrutura de chave pública, mas lá no final, lá ali da onde o dinheiro saiu da sua conta, aonde diz assim, ó, conta lá do JF menos R$20, tenha certeza que passou por uma instrução de COBOL. Tá? Então, eu preciso de controle do legado. Eu preciso estabelecer controles diferenciados. E, às vezes, por isso que o sistema de banco é Frankenstein. Ninguém se atreve a reescrever um sistema contábil, um sistema de banco. Tá? É mais barato para o banco investir pesado em TI e comprar uma infraestrutura violenta para que a aplicação ela tenha desempenho do que efetivamente reescrever tudo do zero. Tá?
processos de TI existentes devem ser ajustados para mitigar riscos, então eu tenho que passar por um processo de melhoria contínua nos meus processos, eu preciso reavaliar, eu tenho que projetar novos processos de TI, né, e implantar, mudar a estrutura organizacional da TI em função desses processos, criação de novos indicadores de desempenho, né, e eu preciso monitorar os meus riscos constantemente. Então, passa por o impacto da Sarbanes-Oxley na TI, naquele momento, foi bastante grande. Por quê? Porque não se tinha essa mesma cultura de governança de TI, tá certo? Hoje a gente já absorveu isso, e se tem como algo bastante atual. Certo? Bom, pessoal, encerramos por aqui. Como é que ficou esse negócio para vocês? Eu sei que o volume de informação é bastante grande, mas vocês conseguiram perceber onde é que a gente começa na governança de TI? A gente começa lá em cima já, nos cabeças. Exato. A primeira premissa básica: não existe governança de TI sem envolvimento da alta administração. Certo? Segundo corolário, né? Não existe governança de TI sem, primeiro, uma definição clara do negócio, né? Um planejamento estratégico do negócio, envolvendo a TI, botando a TI como ferramenta para se atingir os objetivos de negócio. Tá? E, terceiro, não existe maturidade de TI sem maturidade de processo. A TI, ela não vai resolver problema de administração, problema de estruturação de processo. A TI é ferramenta de suporte. Beleza? Você pode inovar com a TI, mas você tem que partir do princípio de que os processos eles vão ser bem definidos. Tá? E a TI ela tem que atuar como ferramenta de suporte à tomada de decisão. Então, a partir do momento que eu estabeleço mecanismos de monitoramento, né, e acompanhamento do andamento do negócio, a TI ela vai me ajudar a tomar decisão. Vou botar mais dinheiro, vou mudar de negócio, vou fechar a empresa, né, vou vender paçoca ali no sinal. Ok. Né? E o monitoramento de riscos, né? Então, eu também tenho que ter a TI como uma ferramenta de suporte à adequação a normatizações, né? A normas, a regulamentações e a legislação. Fechou? Então, vou dar uma atividade para vocês, para a gente encerrar por aqui, que eu quero que vocês façam uma pesquisa a respeito do Acordo de Basileia II. Tem o Acordo de Basileia e o Acordo de Basileia II. E me respondam essas 3 questões. Primeiro, quais são os pilares do Acordo da Basileia? Quais são as implicações sobre a TI? E qual é o impacto da Resolução 3380 do Banco Central? Essa última pergunta, ela já entrega ela já dá um spoiler do que se trata o Acordo da Basileia. Pô, Armando, é chato, mas não é. O volume de informação é bastante grande, a gente vai... Vocês vão ver assim, na aula é chato, porque eu começo a falar, começo a viajar, mas depois que vocês começarem a olhar essas coisas, e principalmente se vocês têm a oportunidade de trabalhar em empresas maiores, vocês vão ver a importância dessas coisas. Tá? Eu concordo que é uma matéria muito teórica. Tá? Essa cadeira é puramente teórica. Eu vou trazer algumas atividades um pouco mais práticas, mas sim, ela é uma disciplina muito fundamentada na administração, teoria. Mas eu tô achando bem legal, tô podendo assimilar bastante do conteúdo com que eu tô vivendo lá na empresa. Isso fiquei ganhando meu dia. Com infraestrutura, e agora esse ano eu comecei a assumir todos os projetos em cima de infra. Então, muitas das coisas que a gente está vendo aqui, eu meio que percebo no dia a dia lá na empresa. E aí você consegue se posicionar um pouco diferente, né? Você consegue ver, opa, não, entendi
Às vezes um não, ele não é um não ruim, ele é um não que ou para revisão de conceitos, ou ele é um não por uma estratégia de negócio. Diz aí, Guilherme. O legal dessa cadeira é se ela fosse dada bem no início do curso, né? Junto com a introdução, né? Computação, porque aí já te dá uma visão de como começar, né? E depois fazer a parte prática. Eu acho que seria interessante revisar até isso para o futuro. Eu acho que é uma disciplina de segundo, terceiro semestre, né? É terceiro, quarto já. Porque para mim só apareceu agora, vou dar exemplo, estou quase no finalzinho. Não tinha aparecido ainda. E é interessante fosse no primeiro, porque que nem é bastante teoria, mas é uma teoria boa, entendeu? Uma introdução, né, para essa parte aí. A visão corporativa da TI, né? Isso. Onde é que a TI se enquadra? Exato. Beleza. O que o Juan colocou ali, os bastidores da infraestrutura que o consumidor não vê. A gente vai falar muito de entrega de valor e processo de tomada de decisão, né? Então, a gente vai falar bastante de administração. Eu acho muito legal trazer isso, porque vocês vão ver as coisas com outros olhos. Eu tenho certeza de que alguma coisa vocês vão sair dessa disciplina enxergando um pouco diferente. Tá? Bom, galera, deixo a atividade para vocês aí, a gente encerra por aqui, fechando as nossas 2 horas de teoria aí também, porque senão vocês vão arrancar os cabelos, e eu também. Tá? Choros, dúvidas e lamentações, digam aí, a hora é agora, o que vocês têm aí a acrescentar? Até quando dá para entregar? Até amanhã. Obrigado. Eu sempre vou deixar essas atividades de um dia para o outro. Tá? Deixa eu ver. Acho que é isso aí, então. É isso aí? Então tá, pessoal. Então... Ninguém fala nada, só os espíritos. É isso aí. Tá bom. Acabando aí, você deixa o seu like aqui do ladinho, né? Aqui embaixo. Eu vou, assim que estiver disponível, eu vou deixar essa aula vou botar lá no canal do YouTube, beleza? E não deixa de se inscrever lá para receber a notificação que vai ter aula, o Meet. É isso aí. Pessoal, não esqueçam. Não esqueçam de ir lá no aula, entrarem com o e-mail lá no cadastro para poder aparecer na agenda para vocês. E dar acesso ao Meet aqui. Feito, então? Então tá, pessoal. Fechamos. Abraço para vocês. Um abraço. Boa noite.